Olá! Hoje eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo uns 2 meses atrás, mais ou menos. Eu estava numa grande multinacional aqui da região e ela já é nossa cliente, a gente faz o PGR deles, né? E estávamos então negociando ali o pacote de avaliações psicossociais. E o diretor dessa multinacional chegou, virou para mim e falou o seguinte: Alexandre, não se preocupe com a continuidade, pois nós já contratamos uma empresa de benefícios que vai cuidar de tudo. Já tem palestra, tem acompanhamento psicológico, realmente faz o teu trabalho, faz a identificação e o resto a gente já está sanado, já está tudo bem. E aí, de repente, aquilo veio para mim como um choque, eu não estava esperando aquilo, né? Só vinha na minha cabeça, por que que ele comprou isso? Quem falou para ele que isso era algo que ele precisava? Eu fiquei sem entender. A gente está aqui no mercado já há 32 anos e toda vez que tem uma norma nova saindo, essas coisas acontecem. Aconteceu lá com a NR10, quando saiu lá em 2004, teve depois a NR12 lá em 2011, muita gente fazendo coisas estranhas e tal, dizendo que atendiam a norma, né? Com o tempo o mercado vai se educando e vendo quem é bom e quem não é. Quando surgiu o NR35 também, o que, que era de fato um treinamento de trabalho em altura, né? O E-Social, quando chegou aí, há uns 5 anos atrás, foi todo um bafafá, virou a coqueluche do momento, e agora a gente está lidando com a NR1. Só que na NR1 as coisas estão muito piores, tá? A gente tem muito mais gente querendo tirar uma casquinha ali dessa nova legislação do que só o pessoal de segurança de sempre. Então, isso trouxe players novos para o mercado e argumentos diferentes também. E hoje, meu papel aqui com vocês é desmistificar pelo menos 5 deles aí para que esse tipo de conversa fiada não entre aí nos ouvidos da sua empresa, né? E se já entrou, saber que, opa, a gente tem que tomar cuidado aí com o que vai acontecer daqui para frente. Então vamos falar desses grandes mitos, né, que estão ocorrendo aí com relação aos fatores psicossociais e o que que a gente pode fazer então para lidar com eles. Bom, o primeiro mito é tratar a NR1 como uma norma de saúde mental. Eu já vou te falar que não é, não tem nada a ver, tá? A NR1 não é uma norma de saúde mental. A NR1 é uma norma que vai fazer diretrizes para a gente ter um acompanhamento adequado da segurança e saúde do trabalhador dentro da empresa. Ela vai falar sobre gerenciamento de risco. Então a gente vai fazer uma avaliação dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho e com base nisso vai montar um plano de ação. A consequência de não ter um plano de ação é a gente debilitar a saúde mental do trabalhador. Então veja, quem está te vendendo isso está confundindo o trabalho com a consequência da ausência dele. A NR1 não fala sobre saúde mental, ela fala sobre ambiente de trabalho, processos, fala sobre questões administrativas, fala sobre controle de várias ações ali que podem estar ocorrendo dentro do trabalho e facilitando o adoecimento do trabalhador lá dentro. Não é saúde mental, não é nisso que tem que ser focado. Tá? Você pode fazer 500 ações de bem-estar e saúde mental dentro da empresa e não está atendendo a NR1. Assim como você pode não fazer nenhuma e está atendendo ela perfeitamente. Tudo vai depender do contexto, do que está sendo apresentado, do que é necessário. Tá? Então, veja, não estou falando que não serve para nada ou que não é necessário. Eu estou falando que, dentro do contexto, é muito provável que você talvez nem precise ter nenhuma ação relacionada a isso dentro do seu plano de ação para atender a NR1. O nosso foco é tornar o ambiente de trabalho sadio para o trabalhador. E isso não fala só sobre riscos psicossociais, isso fala sobre todos os fatores físicos, químicos, biológicos, os demais ergonômicos e os fatores de acidente. Todos eles estão elencados na NR1, então ela fala sobre tudo isso. Não é porque agora a gente está falando de fatores psicossociais que de repente as pessoas pararam de se machucar, pararam de ficar com perda auditiva, né, parar de ficar com deficiência respiratória, isso continua acontecendo, então a gente não pode ignorar isso. A NR1 fala sobre tudo isso. Ela nem fala sobre saúde mental. Eu desafio a pessoa que fala isso a encontrar uma menção à saúde mental na NR1. Provavelmente a pessoa nunca leu a norma na vida. Ela mal fala sobre fatores psicossociais, ela vai ter 3 menções sobre isso na norma inteira que vão falar a mesma coisa. Fatores ergonômicos, inclusive os psicossociais, quer dizer, os ergonômicos que já estavam no escopo do que tinha que ser avaliado, agora a gente tem que dar uma ênfase maior no psicossocial também, porque não estava sendo olhado. Então, beleza, vamos olhar. É isso que a norma fala.
entendeu? Não tem nada novo, né, no que está sendo tratado, mas é uma abordagem realmente diferente do que tem sido feito. O segundo mito é falar que agora a gente tem que ter um programa de gestão de saúde mental. Não, não tem. Continua sendo o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, e a saúde mental acaba entrando lá dentro como fatores psicossociais relacionados ao trabalho. Veja, a saúde mental é a consequência, a falta de saúde mental ou a boa saúde mental é a consequência de uma boa gestão do risco psicossocial dentro da empresa. Então a gente não está falando de olhar para a saúde das pessoas, a gente está olhando para os processos, para a forma como o trabalho é feito, como as atividades são executadas, como há interação entre os trabalhadores e a chefia, às vezes os clientes, né? E de que forma isso pode ou não afetar a saúde mental dos trabalhadores. Aí sim ela entra. Mas é o processo que tem que ser avaliado, é a forma como as coisas são feitas. Então é isso que a gente vai ver, é isso que vai ser avaliado no processo. Então não tem programa de gestão de saúde mental, não existe isso, tá? Pode tirar. E qualquer pessoa que está te vendendo isso aí está vendendo algo que não está na norma, que não tem nada a ver. Não estou dizendo que não pode fazer, talvez seja até bom, mas não é relacionado a NR1, é algo à parte ali. Então vai lá e faz, né? Mas NR1 não te pede isso. Agora, o terceiro mito, a gente já entrou nisso de uma forma superficial anteriormente, mas eu tenho que falar sobre isso de uma forma bem aprofundada aqui contigo, tá? Psicólogo e cuidados psicológicos, palestras, não é isso que vai resolver a NR1, não é isso que a norma está pedindo. Novamente, por favor, não estou dizendo que não é importante ter um acompanhamento. Eu estou falando agora sobre NR1 e o que a gente tem que fazer. Entende? Então não vou entrar nesse mérito aqui, até porque depois que surgiu o NR1, eu fiz uma pós-graduação em psicologia ativa, eu fiz uma pós-graduação em comportamento humano, então eu entendo que isso é importante, que isso é necessário, tá? Uma das coisas que eu considero mais importante também em toda a minha formação e tudo que eu levo aí para os meus clientes no mercado é a questão da percepção de risco, que é 100% psicológica, então com certeza eu concordo que isso é muito importante e eu não estou aqui desmerecendo nenhum tipo de profissional, pelo contrário, tá? A questão é, a gente precisa focar naquilo que realmente é importante, naquilo que precisa ser feito, tá? Vejam só, vamos fazer uma analogia rápida aqui, tá? Você tem uma fábrica e essa fábrica tem lá emissão de gases, emissão de vapores, emissão de poeira, e você tem várias opções ali de ações que você pode tomar ali para melhorar aquele ambiente de trabalho, né? Então vamos citar aqui, a gente pode colocar máscara para o pessoal, que é a menos eficiente, mas ok, resolve. A gente pode mudar o processo de trabalho, levando esses processos aí para umas áreas mais isoladas, mais fechadas, restringindo a quantidade de pessoas que ficam expostas, né? A gente pode colocar um sistema de exaustão top de última linha ali, que realmente vai funcionar, ou a gente pode comprar cilindros de oxigênio ali para que quando a pessoa ficar com falta de ar, ela consiga respirar, né, de uma forma mais adequada. Absurdo isso, né? A gente não devia nem cogitar isso, certo? E vamos pensar também na questão de ruído, né? Tem uma máquina muito ruidosa, o que a gente pode fazer? Pode colocar ela no cantinho da fábrica para só quem trabalha em volta dela ficar exposto e reduzir o nível de ruído para todo mundo. Pode colocar ali um sistema de enclausuramento ali de todas as partes que causam barulho ali, fazendo com que a gente tenha o isolamento acústico daquela máquina e reduza o nível de ruído dela. Pode fornecer protetor auricular, protetor concha para os trabalhadores, né? Pode fazer o acompanhamento ali deles através de audiometria para verificar se eles estão com a saúde em dia ou não, tá? Ou a gente pode comprar um aparelho auditivo pensando que daqui a pouco eles vão ter perda auditiva e vão precisar desse aparelho, então a gente já está se precavendo ali investindo nisso. Outro absurdo, concorda? Então por que que no psicossocial a gente vê as coisas dessa forma? Né? Por que que a gente está pensando em tratar o doente quando na verdade o nosso foco tem que ser em manter ele sadio? Eu tenho um processo tóxico, né? As chefias ali têm uma forma inadequada de tratar os seus subordinados e isso está gerando atrito e está gerando problemas.
O que que eu vou fazer? Dar acompanhamento psicológico para esses trabalhadores ali que estão sofrendo abuso, e aí eles conseguem então lidar de uma forma um pouco melhor com isso, ou eu vou ali, converso com a chefia, dou treinamento, em última instância até entro com o desligamento deles, tá? A gente vai intervir nesse processo, vai intervir na forma como as coisas são feitas. Esse é o papel, né, do que a NR1 está nos propondo. A NR1 é uma norma que fala sobre tornar o ambiente de trabalho cada vez melhor. Eu acho que quem propõe esse tipo de coisa não pensou nisso ainda. Está escrito de forma bem clara na NR1. A gente busca uma melhoria contínua das condições de trabalho, né? Então vamos dizer que o fiscal veio aqui na tua empresa esse ano. Ano que vem ele vai voltar. Ele não vai querer ver a empresa às mil maravilhas, porque ele sabe que as coisas não acontecem do dia para a noite, mas ele vai querer com certeza ver a tua empresa melhor no ano que vem do que ele viu hoje, tá? Isso é certo. E aí muitas vezes quando ele vê essa melhoria, quando ele vê essa boa vontade, ele nem chega a fazer uma autuação, ele só dá uma orientação ali, ou ele até te autua, mas talvez em 10% do que ele poderia de fato fazer, tá? Isso é quando ele viu você está indo além, né? Que você está buscando realmente o melhor. E que se você não fez, aí ele te autua, daí ele vai ficar pegando no teu pé, daí ele vai ficar te visitando a cada 2, 3, 4, 5, 6 meses, né? Esse é o papel dele, tá? Então ele vai avaliar isso. A gente tem que ter isso em mente. Então, não adianta a gente pensar no paliativo, naquilo que vai deixar as coisas talvez um pouco mais adequadas, passar a mão na cabeça dos problemas e fingir que nada está acontecendo, né? A gente precisa realmente agir e tentar buscar melhorar o ambiente de trabalho. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente for na fonte, tá? Então, a NR1 trata todos os riscos dessa forma. O psicossocial ele não é diferente. E agora a gente já está chegando no finzinho. Vamos para o mito número 4. Tá? O mito número 4 ele fala o seguinte: a gente não precisa ter um diagnóstico para poder fazer ali um plano de ação. Opa, como assim? Né? Teu plano de ação vai ficar desvinculado da realidade que vai ser verificado no diagnóstico? Não tem como, tá? Então, aquilo que aconteceu lá naquela reunião inicial que eu tive com o diretor da multinacional, tratou exatamente disso. Um plano de ação que foi vendido antes de um diagnóstico. Como assim? Ah, você vai precisar de 10 palestras disso, 15 daquilo, tal, 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 tal. Como que vai montar um negócio desse? Eu nem sei o problema, eu nem sei se eu preciso daquela palestra ou não, eu não sei o que, que eu vou precisar fazer para atender ali aquela necessidade daquela empresa. Então, como é que eu vou montar um plano de ação, um pacotão base sem ter base em um diagnóstico? Não tem como. Impossível. Ah, então quem propôs isso, meu Deus, o que estava fazendo, né? Como que a pessoa pode pensar num negócio desse? Não tem como, tá? Então, diagnóstico é necessário para que a gente possa ter um plano de ação. É a primeira fase, a primeira etapa, tá? Se você monta um plano de ação sem ter um diagnóstico, você automaticamente fala, esse diagnóstico aqui é balela, a gente nem precisa disso. E pelo que eu estou vendo no mercado, muitos diagnósticos realmente são assim, balela, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado também, tá? E o quinto mito, nosso último mito, né, ele diz respeito justamente à questão desse plano de ação. A gente vai pegar, montar um plano de ação, entregar para a empresa e falar, ó, cumpre. É isso que está sendo vendido muitas vezes, né? Então, um plano de ação que sai automaticamente, tem um software lá que gera, tudo muito tecnológico, usa CopSoc e tal. Galela, balela. CopSoc é um método de avaliação ali dos trabalhadores. Eles vão colocar no papel o que estão sentindo. Como que você vai usar isso como a única base para montar um plano de ação? Não tem como. Precisa ser avaliada a empresa, precisa ter uma avaliação isenta ali para poder identificar os fatores de risco, né? Então, não dá para a gente fazer dessa forma, tá? Um plano de ação adequado, ele tem que ser feito a quatro mãos, tem que ter a consultoria e tem que ter empresas envolvidas. Se você for fazer a avaliação dos fatores psicossociais e o plano de ação internamente, beleza, mas aí tem que ter o RH, a gestão, tal, 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 todo mundo conversando para poder chegar no denominador comum e falar, não, o que a gente quer é isso. Esse é o nosso plano de ação. A gente tem esse problema, essa vai ser a solução, tá? Então precisamos ter esse cuidado. A gente precisa cuidar para que o plano de ação realmente seja algo executável, que esteja de acordo ali com as diretrizes da empresa e não algo empurrado goela abaixo. Não é assim que as coisas funcionam, não é assim que tem que ser resolvido.
Então, agora que a gente finalizou aqui, vamos voltar e dar uma resumida aí nesses 5 itens que a gente foram levantados aí durante essa apresentação aqui para você, tá? Então, o primeiro ponto, a NR1, ela não é uma norma de saúde mental. Ela não fala sobre isso em momento nenhum, tá? Em segundo ponto, você não precisa implantar um programa de gestão de saúde mental dentro da empresa. Isso é balela, tá? Você pode até implementar algo assim se quiser, mas a NR1 não te pede isso. Terceiro ponto, comprar pacotes de palestras e acompanhamento psicológico é atender a NR1. Não é. É igual comprar oxigênio para um problema respiratório que você tem lá dentro da sua fábrica. Não funciona, não é o que deve ser feito. A gente precisa ir direto na fonte, tá? Mito 4. Sem diagnóstico, não tem plano. Você precisa de um diagnóstico para montar um plano adequado. Não tem como fugir disso, tá? E o quinto mito é aquele plano feito só pelo consultor. Isso não serve para nada. A gente precisa ter um acompanhamento do consultor com a empresa chegando num consenso daquilo que é mais adequado, tá? Tem vários riscos que a gente levanta ali durante o processo, que a gente tem 6, 7, 8 caminhos diferentes para seguir. Qual que a empresa opta? Qual que parece que é mais eficiente para a tua realidade? É isso que a gente vai seguir, tá? A NR1 ela não mudou, ela continua sendo uma norma que pede que você primeiro elimine o risco, depois se você não conseguiu eliminar o risco, você coloca lá controles de engenharia, proteção coletiva, né? Se você não conseguiu eliminar através dessa proteção coletiva e nem eliminar o risco, então a gente tenta ali com medidas administrativas mudar o processo de trabalho e deixar ele mais adequado. E por último, então a gente tenta uma proteção individual ali, tornar o trabalhador mais apto para lidar com aquele risco, tá? É a última opção. Então, nosso enfoque tem que estar sempre no alto ali da pirâmide, tentar eliminar esse risco, né? Fazer o máximo possível para que isso aconteça, tá? Em 32 anos atendendo aqui a indústria catarinense, a gente já viu de tudo. As pessoas vêm, oferecem algo, apresentam como uma solução milagrosa, o dono, na boa fé, vai lá, compra aquilo e vai descobrir só na hora de uma fiscalização ou de uma auditoria que não é nada disso, né? Tudo aquilo que ele fez pensando que estava fazendo um bom negócio, que estava tentando realmente cuidar da saúde do trabalhador, vai por água abaixo. Ah, e aqui a gente está falando numa conta alta, a gente está falando aí, às vezes, de dezenas de milhares de reais aí que simplesmente não servem para atender a norma, né? Então, não que não vão servir para nada, vão servir para alguma coisa, mas a norma vai continuar desatendida. Então, você fez um monte de coisas e continuou sem atender a NR1. Isso não é aceitável, tá? Para qualquer pessoa que tiver coisa relacionada à NR1 em particular, você tem que se fazer 3 perguntas, né? A primeira pergunta você faz para o vendedor mesmo. Pergunta, aonde está escrito na norma que eu preciso disso que você está me oferecendo? Muita gente nem chegou a ler a norma e já está vendendo ou até implementando ela, tá? Não dá. Precisa ter conhecimento para isso. Na segunda, você pergunta, qual é o risco real da minha operação? Onde está o diagnóstico? Essa é a parte inicial, tem que ter, né? A pessoa tem que, no mínimo, entender muito bem a sua operação ali, tá? Para poder chegar a qualquer informação sobre o que tem que ser feito ali dentro dela. Mas mesmo assim ainda é muito vago. A gente realmente precisa, né, ter esse diagnóstico inicial, essa avaliação dos fatores de risco psicossociais ali dentro da ergonomia. E terceiro, esse plano foi montado para minha empresa ou foi só algo genérico aí que vocês montaram, né, e estão implementando para todo mundo? Provavelmente essa pergunta não vai ter uma resposta fiel à realidade, né? Mas é uma pergunta que tem que ser feita, tá? Você tem que avaliar ali o que está acontecendo. Então, essa mudança de mercado fez com que a gente precisasse se posicionar com relação a isso. Não dá mais para a gente ficar engolindo esse tipo de comportamento e achar que as coisas vão continuar tudo bem, vai dar tudo certo. No último ano, teve uma contratação de mais de 900 auditores fiscais no Brasil. Aqui para nossa região vieram 6. Então, numa equipe que antes tinham 3, agora tem 9, é algo bem substancial. O Ministério do Trabalho até então parecia uma figura aí que a gente via uma vez a cada 5, 6 anos se trabalhasse numa empresa média, né? Na grande talvez ele venha com mais frequência.
por falta de gente. Mas agora esse problema foi sanado. Então eles têm tecnologia, eles podem fazer uma auditoria de muitas coisas online, apertando um botão. Hoje a inteligência artificial já permite isso, né? E eles têm a mão de obra para ir, né, até a sua empresa ali e fazer essa avaliação. Então eu não estou aqui querendo colocar medo em ninguém, pelo contrário, não é o nosso estilo, não é o que a gente faz. Mas o nosso temor realmente é que você acabe contratando algo que não precise e que não te atenda. Se você é dono ou um gestor responsável pela adequação da sua empresa NR1 e quiser um acompanhamento mais próximo, manda uma mensagem, a gente conversa. A primeira conversa é sempre sem custo, né? Um bate-papo, eu vou até aí, a gente vê o que está acontecendo, de que forma que a gente pode se ajudar, né? E a gente vai então, através aí desse contato, formar um relacionamento em que a gente consiga te atender de uma forma adequada. E também pensando nisso tudo que está acontecendo, eu abri uma turma do treinamento de NR1 na prática. Vai ter uma turma agora em junho, vai ter uma outra turma em julho, né? Maiores informações vai ter no link aqui na descrição do vídeo. Você pode então ali se informar um pouco mais. Nesse treinamento a gente vai passar então o que é a NR1, o que de fato mudou, né? Como estar preparado, quais são as principais ferramentas, tem também quais são as principais formas de lidar ali com cada fator psicossocial para que você possa ter então muitos argumentos ali, uma bagagem, eu chamo de caixa de ferramentas ali para lidar com esses tipos de fatores, né? Então, para poder montar um plano de ação que seja realmente adequado para sua empresa, e não algo genérico, né? Que você copiou e colou e chegou e entregou. Isso aí não resolve nada, né? A gente realmente precisa de ação. Não dá para a gente considerar os fatores psicossociais como um problema de verdade e tratar eles dessa forma, né? Eles precisam ser tratados com cuidado, com carinho, para que a gente consiga realmente fazer algo adequado. A pior coisa que tem é você investir em algo, né? Dedicar seu tempo, dedicar o seu dinheiro e aquilo ali não gerar frutos, né? Não atender a norma, tá bom? Então é isso, muito obrigado pelo seu tempo e tenha uma boa semana.